E iluminada, chegamos na lição 44 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a luz na qual eu vejo. Hoje continuamos a ideia para o dia de ontem, acrescentando a ela uma outra dimensão. Não podes ver na escuridão e não podes fazer a luz. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão, mas luz reflete vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir, mas luz e vida têm que ir juntas, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora. Tu não vês fora de ti mesmo e o equipamento para ver não está fora de ti. A luz que faz com que o ver seja possível é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Hoje vamos tentar alcançar essa luz. Com esse propósito, usaremos uma forma de exercício já sugerida anteriormente, que utilizaremos cada vez mais. É uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada. Ele reforçando aqui que a gente precisa trabalhar a mente, né? E representa uma das metas principais do treinamento mental, aqui deixando claro mais uma vez que as lições, a prática das lições é um treino da mente. Ela requer precisamente aquilo que falta a uma mente sem treino, olha só, terceira vez. Mente indisciplinada, treinamento mental, uma mente sem treino. Mas se tu has de ver, esse treinamento tem que ser realizado. Se a gente quer ver com os olhos do Cristo, a gente precisa realizar esse treinamento. Então vamos juntas. Faze pelo menos 3 períodos de prática hoje, com 3 a 5 minutos de duração cada um. Mais tempo é altamente recomendável, mas só se achares que o tempo está passando com pouca ou nenhuma sensação de tensão. Então aqui ele já muda um pouco, né? É a primeira vez que ele vai dizer, olha, pode ficar mais tempo se você quiser, se você sentir, se for confortável para você. A forma de prática que usaremos hoje é a mais natural e a mais fácil no mundo para a mente treinada, do mesmo modo como parece ser a mais antinatural e a mais difícil para a mente sem treino. A tua mente não é mais totalmente sem treino, olha que legal, né? A gente já está na lição 44, então algum treino a gente tem. Estás pronto para aprender a forma de exercício que usaremos hoje, mas podes achar que vais encontrar forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. Eu acredito que tenha ficado claro para a gente desde aquela lição passada, agora eu não me lembro o número, em que a gente treinou isso, né? Os meus pensamentos estão me levando para o inferno, os meus pensamentos estão me mantendo no inferno, alguma coisa nesse sentido, e aqui ele está reforçando, né? Isso que a gente já treinou lá atrás. Enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebido através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno, óbvio. Ele repete isso o tempo inteiro no livro texto, que a visão do Espírito Santo é totalmente oposta, diametralmente oposta à visão do ego. Então, o que o Espírito Santo vai chamar de céu, o ego vai chamar de inferno. Então, isso é interessante, porque o que isso está dizendo para nós? Quando a gente pratica e a gente tem uma sensação de que as coisas estão desandando, isso mostra nitidamente que a gente está olhando do ponto de vista do ego, tá? É um indicador. E se a gente voltar para a lição 1, isso não significa nada. É uma observação e manter o treino mental na medida em que ele vai nos orientando, que isso vai sendo transformado e a gente vai ter essa capacidade de despertar o nosso olhar e a partir da nossa decisão de escolher o nosso professor interno, que é o Espírito Santo, para que a gente possa enxergar de um modo diferente, né? Então isso parte também do treino, sim, mas também dessa
dessa escolha interna de qual professor a gente deseja escutar, que é o que nós estamos trabalhando, inclusive, no mês de fevereiro, agora praticamente finalizando, que é escolher a voz do Espírito Santo e não a voz do ego. Então, continuando lá no parágrafo 6. Se puderes deixar o teu ego de lado, por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua oposição e os seus medos são sem significado. Complementando o que eu disse, né? Podes achar útil lembrar a ti mesmo, de vez em quando, que alcançar a luz é escapar da escuridão. Seja o que for que possas acreditar. Ao contrário, Deus é a luz na qual vês, estás tentando alcançá-lo. Começa o período de prática repetindo a ideia de hoje com os olhos abertos e fecha-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes. Em seguida, tenta ir fundo na tua mente, soltando todos os tipos de interferência e intrusão, te aprofundando em quietude e passando por eles. A tua mente não pode ser detida nisso, a menos que escolhas detê-lo. Ela está apenas seguindo o seu curso natural. Tenta observar os pensamentos que passam pela tua mente sem envolvimento e desliza por eles em quietude. Embora não se recomende nenhuma abordagem em particular para essa forma de exercício, o que é necessário é um senso de importância do que estás fazendo, do seu valor inestimável para ti e uma consciência de que estás tentando algo muito santo. A salvação é a tua realização mais feliz. É também a única que tem qualquer significado, porque é a única que tem absolutamente qualquer utilidade real para ti. Se surgir resistência sob qualquer forma, faz uma pausa longa o suficiente para repetir a ideia para o dia de hoje, mantendo os olhos fechados, a menos que estejas ciente de medo. Nesse caso, é provável que aches mais tranquilizador abrir brevemente os olhos. Então, se você sentir medo nesse processo de interiorização e de ir atravessando todos os pensamentos para poder se conectar com essa verdade profunda que está dentro do seu ser, Deus é a luz na qual eu vejo, você pode sim abrir os olhos, nesse caso, abre os olhos para que você possa se sentir tranquila. Contudo, tenta voltar ao exercício com os olhos fechados assim que possível. Se estás fazendo os exercícios corretamente, deves experimentar uma sensação de relaxamento e até mesmo um sentimento de estar te aproximando, se não de fato entrando na luz. Tenta pensar em luz sem forma e sem limites, ao passares pelos pensamentos desse mundo. E não te esqueças de que eles não podem prender-te ao mundo, a menos que lhes dês o poder de fazer isso. Repete a ideia frequentemente ao longo do dia, com os olhos abertos ou fechados, como te parecer melhor no momento, mas não esqueças. Acima de tudo, estejas determinada a não esquecer hoje. É muito bonito porque agora ele começou a repetir isso lição após lição, né? Para a gente repetir ao longo do dia, quantas vezes a gente conseguir, lembrar sempre, e para que a gente se determine a não esquecer a lição do dia. Ele começou a fazer isso em poucas lições. Então, não esqueça ao longo do dia. Faça um esforço para lembrar, porque a sua salvação depende disso, né? A salvação é dentro do que significa a salvação para o curso, diferente da salvação que a gente conhece na estrutura cristã, né? Institucionalizada com as igrejas, mas a salvação vai entrar e vai ser bem explicada em um outro momento. Agora vamos voltar aqui para a nossa lição. Vou colocar aqui 3 minutinhos em silêncio para que a gente possa praticar. Então, de olhos fechados, e ele relatou aqui uma possível visualização, né, entrando na luz aqui, mas vai no seu sentir, fecha os olhos, vai atravessando esses pensamentos que vão aparecendo. Não precisa forçar nada, sabe? Vou imaginar uma luz e tudo mais, não precisa. Vai atravessando os pensamentos, vai repetindo para você internamente: Deus é a luz na qual eu vejo, Deus é a luz na qual eu vejo, Deus é a luz na qual eu vejo. Vai repetindo. Se você sentir de repetir em voz alta, se você estiver em um lugar que é confortável para você fazer isso, pode ir repetindo também.
E vai atravessando, vai atravessando, vai atravessando nesse tempo que você dedicou, que são esses próximos minutinhos para isso, e se permita o que vier, de coração aberto, e se sinta segura, você está segura, você é segura. Então permita que esse movimento venha dessa segurança interior, do seu estado do ser, que está em casa, que está no céu, que é plena e perfeita e completa e amada, para que essa lição de hoje possa atravessar esse coração e alcançar esse lugar disponível que só está aguardando por você. Muito bom. Vem voltando, devagar, abrindo os olhos. Seja bem-vinda de volta. Eu vejo você amanhã. Um beijo e até lá.